Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de Deus estejam enchendo cada coração nesta hora, porque a Bíblia fala que aquela pedra cortada sem mãos, com 7 olhos, veio clamando graça, graça a ela. Eu gosto muito dessa passagem, porque a palavra graça significa favor que nós não merecemos. E naquele caso particular, foi uma dupla porção de graça. A Bíblia disse graça, graça, depois acrescenta a ela. Ela, na verdade, é a senhora eleita, a verdadeira igreja. Graça para crer em Jesus Cristo. Graça para crer no sangue derramado no Calvário e que através do sangue nós somos aperfeiçoados. Que através do seu sangue nós somos curados. Através do seu sangue nós somos libertados. Através do seu sangue nós permanecemos salvos. Nós temos essa profunda graça de Deus, quando Moisés colocou o sangue atrás do véu, bem debaixo das asas dos querubins. Ali estavam os querubins representando os querubins da glória, guardando o altar de misericórdia, guardando o lugar onde o sangue estava depositado. E o sangue hoje é a vida de Jesus Cristo. E a igreja, ela é o trono de misericórdia, e ali está o sangue aplicado, o sinal, a vida do próprio Deus. E Deus guarda esse lugar de misericórdia pelo poder de sua preciosa promessa. Nós estamos supostos a viver de cada palavra que sai da boca de Deus. Não apenas aquela palavra escrita, mas a palavra vindicada, prometida para a hora que nós estamos vivendo. O diabo tratará de apresentar as coisas naturais, mas o verdadeiro crente viverá de fé na palavra prometida para o dia. Tivemos 7 eras da igreja, a exemplo do maná que caía no deserto, no Antigo Testamento. Cada dia caía o pão, o maná daquele dia, e eles somente poderiam viver do pão daquele dia. Eles não podiam armazenar, no outro dia já estava estragado. Então isso é um tipo verdadeiro de que cada era da igreja recebeu a sua mensagem e viveram da mensagem do dia. Nós estamos vivendo hoje não mais numa era pentecostal. Se nós estivéssemos tentando viver com a mensagem de Lutero, isso não daria certo. Ou com a mensagem de Wesley, tampouco. Ou com a mensagem pentecostal, tampouco. Estamos a uma era mais avançada. Essa é a era além do véu, quando nós estamos vivendo debaixo da glória da Shekinah e nos alimentando da palavra manifestada, da palavra revelada. Veja que os 2 sinais que teve o irmão Branham tinham a ver com seu ofício, mas o que seguiu o sinal foi a voz, e a voz é a mensagem. Nós hoje estamos vivendo da mensagem, e a igreja está suposta a viver de fé na mensagem do dia. Por isso em Mateus capítulo 4, nós temos uma escritura muito importante, quando Jesus foi tentado pelo diabo, e ele foi testado para ver se ele viveria da palavra de Deus para aquele dia. Então veja, o grande ataque do diabo foi para desviá-lo da palavra prometida, para levá-lo a viver de coisas naturais. O segundo grande ataque foi levá-lo a viver de uma interpretação falsa da palavra, porque o diabo tomou os salmos e interpretou de uma forma errônea para Jesus Cristo. Foi o segundo grande ataque. E o terceiro grande ataque é viver adorando a Deus fora do lugar provido por Deus. Deus só tem um lugar provido para adoração, é ao redor da palavra. E ali a verdadeira igreja traz o seu sacrifício, porque na palavra foi onde ele colocou seu nome. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, diz a palavra. Tudo que colocamos acima de Deus é um ídolo. E devemos tirar da frente tudo que não seja a palavra. O altar, veja, ali está a palavra, ali está o Espírito Santo. Então veja, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Poderíamos dizer, para ser provado. E a prova era para ver se ele viveria da palavra da hora ou não. Veja, e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então veja, viver de coisas naturais. Segundo grande ataque. Veja, ele porém respondendo, disse, melhor, a resposta de Jesus,
está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para cada dia, houve uma promessa. E para cada dia, há uma mensagem. Então, nós somos tentados e provados para ver se viveremos da mensagem do dia ou não. Veja, segundo grande ataque. Veja, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Então veja, ele deu uma falsa interpretação da palavra da hora. Ele interpretou, ele deslocou, ele aplicou errado. Veja, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, o diabo estava tentando Jesus. Veja, levando Jesus a aplicar mal a palavra, interpretá-la, deslocá-la de uma forma que não estava predestinada. Agora o último grande ataque. Veja, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Veja, os reinos, nações, veja, política. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mamãe pregou uma importante mensagem intitulada O Patriarca Abraão, mostrando que cada semente eleita, a semente real, é a semente da fé de Abraão. Veja, Abraão por 25 anos esperou na promessa. Deus havia prometido-lhe um filho. Veja, ele tinha 75 anos, Sara era 10 anos mais nova. E veja, Deus permitiu que suas forças fossem se esgotando, porque Deus tinha um projeto, tinha um plano. Veja, Deus apareceria em carne humana em Gênesis 18. Em Gênesis 17, Deus havia mudado seu nome. Em Gênesis 18, Deus aparece em carne humana. E Deus trouxe-lhe a palavra poderosa. Veja, que os transformou e logo em seguida trouxe o filho da promessa. Depois que o filho apareceu em cena, aqui veio um tempo de prova. E é exatamente aqui onde nós estamos. Por isso que nós estamos vendo aqui em nossa nação problemas dentro da igreja, veja, divisões, escândalos, homens utilizando-se da mensagem, a mensagem tão santa, tão pura, para fazer negócios, para dominar, para criar sistemas, para trazer a adoração à personalidade. Então veja, depois que o filho tinha sido gerado, Deus pediu que ele destruísse todas as evidências de que a promessa tinha sido cumprida. Veja, nós estamos aqui nesse tempo de provas, veja, para viver de fé nessa mensagem, viver da palavra do dia, crendo nessa verdade. Então veja, Deus permite esse ataque para provar cada semente eleita, para ver se permanecerão com a promessa para esse dia ou voltarão atrás como órfã beijou Noemi e voltou atrás. Veja, mas não Ruth, a semente real. Ruth era a semente real. Veja, como Abraão era a semente real. Veja, eles chamaram as coisas que não eram como se já fossem. Ruth disse, teu Deus é meu Deus. O que tu comeres eu vou comer. Onde tu deitares eu vou deitar. Veja, ela estava tomando uma decisão pela mensagem do dia, pela palavra da hora. Porque era o tempo da colheita, Boaz já estava no campo. Ela não quis voltar para trás aos seus deuses, como órfã voltou, representando o mundo, representando o sistema de onde nós saímos. Então veja, na mensagem, o patriarca Abraão, a partir do parágrafo 16, uma irmã mostra algo muito importante, que Deus pediu para Abraão destruir a evidência de que a promessa tinha sido cumprida. Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu próprio filho. Por isso nós temos que entender o dia que nós estamos vivendo, a escritura para esta hora. Nós estamos sendo provados se permaneceremos com a verdade dessa mensagem ou voltaremos para trás. Então disse o profeta, e é assim que Abraão creu em Deus. Agora, ele recebeu o pedido de destruir toda a evidência que a promessa dele seria cumprida, mas ele estava certo de que Deus podia fazê-lo, ou seja, de que Deus iria ressuscitá-lo, de que Deus cumpriria sua promessa.
Veja agora, não somente ele deu esta grande promessa, mas também a deu a sua semente. E porque Abraão foi fiel e guardou a palavra de Deus, que Deus lhe prometeu, e sabia que Deus podia ressuscitar este filho, e ele não poupou o seu próprio filho. Veja, Deus foi um tipo de Deus entregando seu filho, claro, enquanto ele subia a montanha carregando a lenha e assim por diante, como Cristo mais adiante carregou seu próprio bloco para o sacrifício, o próprio madeiro, morra acima, para onde ele seria crucificado. Mas entendemos que nisso, ao fazer isso agradou muito a Deus, ver que Abraão o amou acima de qualquer coisa na terra, até o seu próprio filho. Veja, o diabo ofereceu todos os reinos para Jesus, toda a glória, ofereceu fama, interpretando errado a palavra, tentando levar Jesus a viver de coisas naturais, como nessa hora nós somos tentados. Veja, mas aqui está expressado o nosso amor, em permanecer com a mensagem do dia, permanecer com a mensagem da hora, crer que Deus é capaz de sustentar sua promessa. Ele o amava acima do que qualquer pessoa pudesse dizer, do que qualquer pessoa pudesse fazer. Ainda assim ele amava Deus bastante para crer em sua palavra. Todos da semente de Abraão creem em Deus assim. Eles estão crendo em Deus. E sabemos que isso agradou tanto a Deus, que foi isso que ele disse: a tua semente possuirá as portas do seu inimigo. Nesse momento de confusão, nesse momento de destruição do sistema econômico, da política, da igreja, de escândalos, a verdadeira igreja permanecerá firme com a verdade da palavra. A tua semente possuirá as portas do seu inimigo. Lembre-se, isso foi o assim diz o Senhor. A semente de Abraão crê nisso. Se você for semente genuína de Abraão, a fé que Abraão tinha em Deus está em você. E você crê que aquilo que Deus disse, Deus cumpre sua promessa. E ele disse, agora lembre-se, ele somente fez essa promessa a Abraão depois de ter lhe dado um teste. A semente de Abraão deve primeiro ser testada para ver se realmente crê na palavra. Lembre-se, a única maneira de poder guardar a promessa de Deus, porque ele cria na promessa de Deus e foi testado para ver se ele cria nela ou não. Nesta hora, cada um de nós estamos no mesmo terreno, sendo testados para ver se creremos nessa mensagem, se permaneceremos com ela ou voltaremos atrás como órfão voltou, como estes que a verdadeira semente caiu entre os espinhos e os prazeres dessa vida, os cuidados dessa vida sufocaram a verdade da palavra e a palavra não pôde dar fruto. Veja, Jesus disse, bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço. Agora veja, nós somos levados a esse teste. A semente de Abraão hoje é levada a esse teste. Aceitaremos a palavra de Deus ou aceitaremos o que o homem disse a respeito dela? Intérpretes, tentando colocar suas próprias opiniões na mensagem, misturá-la, hibridá-la com suas ideias. Olha o desastre que foi causado em muitas igrejas de nosso país, homens intelectuais interpretando a mensagem, ao contrário de permanecer crendo nela da forma como ela foi pregada, na simplicidade em que ela foi pregada, sem tentar acrescentar nada a ela, interpretar mal ela. Agora veja, Deus sustenta a sua palavra, Deus está guardando o lugar onde está o trono de misericórdia. Se está sendo destruído muitos grupos, muitos sistemas, é porque aquela não foi uma planta que Deus plantou. Toda planta que Deus não plantou será arrancada. Agora veja, tomaremos o que alguma organização criou como credo e aceitaremos isso, ou tomaremos o que Deus disse. Se a palavra de Deus é verdade, nós cremos na palavra de Deus, independente do que qualquer outra coisa seja. Deixamos que a palavra de todo homem seja mentira e que a de Deus seja verdade. A verdadeira semente de Abraão. Mas antes de você se tornar aquela verdadeira semente, você tem que passar pelo teste, como o próprio Abraão passou. Ele prometeu não somente a Abraão, mas que a semente dele possuiria as portas do inimigo. Oh, que coisa! Que grande promessa para esta hora, meu amado. Que Deus possa te ajudar. Se gostou, compartilhe a mensagem e até a próxima conversa. Se Deus quiser, em nome de Jesus.
Amém. Deus te abençoe.